Gente, hoje é o podcast Papo Reto com o tema Recomeçar com Coragem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora então! Rô, seja bem-vinda. Eu vou falar um pouquinho quem é essa mulher incrível que está comigo hoje. Onde eu falar aqui. Quem é Roberta Freire? Olha, até o nome dela é um poder só, né? Casada, 3 filhos, avó. Essa mulher linda já é avó do Noah e da Diana, isso mesmo, né? Sim. Especialista em mechas e corte, terapeuta capilar, graduada em biomedicina. Atualmente é proprietária de um salão chiquérrimo lá em Minas, em São Lourenço, do estúdio de terapia e estética capilar, que fica na Galeria Parque das Águas, bem no centro de São Lourenço. Eu tenho mentoradas aí, que delícia. Eu sou louca para conhecer São Lourenço, sabia? Morro de vontade de conhecer São Lourenço, porque eu, como filha de uma boa mineira, tenho um sanguinho aí em Minas, né? Eu também gosto demais de Minas, sou apaixonada por Minas, mas nós vamos falar um pouquinho, então, sobre recomeço. Recomeçar não é para qualquer um, né, dona Rô? Não. Não é para qualquer um, nós temos que estar muito preparadas para recomeçar. Recomeços, eu acredito sim que são necessários. Nós precisamos muitas vezes recomeçar, mas quando eu falo de recomeço, não é recomeçar do zero, porque nós nunca vamos recomeçar do zero. A gente sempre recomeça para algo maior, para algo melhor, para um novo ciclo, mas nunca do zero. Recomeçar do zero não tem como. Então, seja bem-vinda. Eu quero que você fale um pouquinho só sobre você também, né? Qual que é o seu propósito dentro dessa missão linda que você encontrou aí quando você veio para esse recomeço, né? O recomeço ele veio até você, você foi até ele, apesar dos desafios que você passou, que nós vamos falar um pouquinho disso, mas o quanto esse recomeço foi importante e qual que é o seu propósito dentro desse recomeço na terapia capilar como biomédica? O que você sente que, dentro de tudo que você passou, Rô, qual que é o seu propósito hoje dentro da área que você atua? Bom, para resumir, assim, começar resumindo para que as pessoas entendam um pouco mais quem é Roberta Freire, existe uma frase que eu não me lembro bem agora, mas eu acredito que seja do Graciliano Ramos, se eu não me engano, que fala: a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. E essa frase, eu costumo dizer assim, ele fez para mim, não sabia nem da minha existência, mas ele fez para mim. Porque a Roberta Freire é isso. A Roberta Freire é uma colcha de retalhos, mas que tem se costurado ao longo do tempo com muita esperança de que em tudo que há na vida de desafio é como se fosse um cadeado e sempre Deus tem a chave. Sim. Sempre, para todos os cadeados, Deus sempre vai ter a chave. Quando eu lidei com a morte, e eu vou falar sobre isso, lidei com a morte de frente pela primeira vez, eu achava assim, para esse cadeado não tem chave, porque a morte é uma coisa definitiva. E Deus me mostrou que até para isso existe chave sim, porque nós somos indivíduos, independente do nosso rótulo, se nós somos mães, se somos filhas, se somos tias, se somos mulher, o que for, somos feitura de Deus. Nós Sim. somos filhos dele, nós temos uma identidade maior. Então a gente tem que saber o seguinte: a vida continua, não tem ré, e a gente tem que aprender a ressignificar a vida da gente, encontrar um propósito que nos acontece. Eu já sou cabeleireira, né? Especialista em mechas, em cortes, já sou cabeleireira há mais de 10 anos, mas já comecei a faculdade políticas e já fiz muita coisa. E me encontrei na área de beleza, me encontrei na área de cuidar, autocuidado e cuidar das mulheres, porque eu entendo que a autoestima ela muda de dentro para fora. Se você se cuida para o lado de fora, alguma mudança está gritando aqui dentro. Né? Então, para mim, é uma missão fantástica eu poder ver como diariamente eu cuido das mulheres aqui e elas saem daqui falando: estou me sentindo o máximo, estou me sentindo maravilhosa. Hoje eu saí de casa, não sabia nem se eu tinha vontade de tomar banho.
E aí agora eu tô querendo tomar um vinho com o marido. Que bom! Bem assim. Que coisa boa. E eu falo que propósito, nós que temos o propósito de trabalhar com mulheres, a nossa missão é essa, é fazer com que elas voltem realmente a ver sentido na vida, né? Porque recomeço Exato. não deve ser isso. Muitas vezes o recomeço vem porque algo perdeu sentido. Alguma coisa ali já não faz mais sentido, algum ciclo foi encerrado, para que nós possamos recomeçar. E recomeçar é voltar a ver sentido na vida. Onde que eu me perdi? O que na vida não está fazendo sentido para mim mais? Quais são as mudanças? Quais são os caminhos, né? E aí, falando um pouco sobre sentido na vida, quem é hoje? Quem é Roberta Freire hoje? Como que você se descreve? Eu me descrevo como uma mulher é, que, que se entende e de 4 anos para cá, principalmente, ela fez um Google dentro dela e começou a enxergar as suas próprias paisagens. Deixou Sim. de admirar paisagens alheias para admirar a sua própria paisagem, suas montanhas, seus lagos, começou a enxergar a beleza que tinha dentro dela e ela e que transparece isso em tudo que faz. Em tudo que faz. Eu faço tudo com muito amor. E é a Roberta Freire, uma mulher que é, não consegue hoje, e eu acho que isso tem muito a ver com as experiências dolorosas que vieram, não consegue se aprisionar em nada. A aprisionador, ela não é uma mulher que não tira a cadeira para a dor sentar, mas Ótimo, é isso. entendeu? Ela reverte a situação de alguma forma e lógico, com a ajuda do meu Deus em primeiro lugar, a ele tudo, eu devo tudo, né? Mas que tem usado de autoconhecimento, de confronto e que muitas vezes se olha no espelho e fala: o que que nós vamos fazer hoje? Entendeu? É bem isso. É isso mesmo. E falar sobre nós é um desafio muito grande, né? Sim, Porque, principalmente quando a gente passa por momentos desafiadores, né? Por recomeços, é mais desafiador ainda, porque uma das coisas que eu vejo muito bom nos meus processos é quando elas saem da dor e começam a encontrar um novo sentido da vida, que foi o meu processo também e é até hoje, né? Porque, querendo ou não, o processo do autoconhecimento, ele é para a vida toda, né? Enquanto nós estivermos aqui respirando, quem se abriu para esse mundo vai viver o autoconhecimento constantemente, né? E eu vejo muito que a hora que elas se abrem novamente para a vida, elas não conseguem entender quem elas são nesse novo recomeço. E aí, o recomeço não é só sobre, muitas vezes, negócio, um relacionamento, a nossa própria vida, mas quem sou eu nesse novo recomeço? Quem sou eu após esse monte de desafios, nesses desertos que eu passei? Quem sou eu? Quem ficou lá atrás e quem ressurgiu, quem renasceu nesse recomeço? Esse é o desafio, porque eu vejo que, assim como a águia, ela passa, e a águia é meu arquétipo, eu sou apaixonada por águia, assim eu como também. ela passa, o senhor também é? Sim, Então é isso. Então, assim como a águia passa por desafios, né? Um desafio, na verdade, ela tem que passar por uma escolha muito dolorosa na vida dela, né? Por volta lá dos 30 e pouco, 40 anos, que foi o que aconteceu comigo, foi nessa época, né? A minha dor também, o meu renascer. Ela passa por uma escolha muito grande. Eu falo que escolher viver tem que ser todos os dias. E é muito sim. bonito, é muito poético, né? Quando a gente fala sobre isso, escolher viver todos os dias, eu escolho, né, o que eu quero, eu escolho se eu levanto, se eu não levanto, eu escolho se eu escovo o dente ou não. Então, a nossa vida é feita de escolha o tempo todo. Tempo, Então, escolher viver todos os dias é um recomeço todos os dias. com É um certeza. recomeço de coragem todos os dias. Porque viver é um desafio. É ou não é? Você sente que viver também é um desafio constante? Constante.
A gente sabe que a gente vai lidar com situações imprevisíveis, né? E a gente tem que estar preparado para isso, de maneira que, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar com essa situação? De que maneira eu vou conduzir isso? Muito embora, Fran, eu li uma frase, eu sou uma pessoa de frases. E não são de frases prontas, são frases com as quais eu me identifico. Quando eu Sim. bato o olho, eu falo, isso, é isso. E existe uma frase que é assim: o que não pode estar sob o meu governo, não pode estar na minha mente. Uau! Essa frase, ela me pauta quase todos os dias. Porque eu lido com ansiedade. Após perder o meu marido, eu tive que lidar com uma série de distúrbios, a crise de ansiedade, crise de pânico, uma série de coisas. E eu ficava aquela luta na batalha, o campo da mente, né? É um campo de muita batalha. E eu falei, como que eu vou lidar com isso? E aí, quando eu li essa frase, eu falei, esse é o segredo, essa é a receita. O que realmente não pode estar no meu governo, não pode ocupar minha mente. Não pode estar no meu... Porque eu não vou conseguir resolver. Eu não vou conseguir dar a solução. Então, eu tenho que descansar. E aí tem uma questão espiritual aí, né? De você crer que existe um governo divino e que Exato. esse governo ele está muito acima de nós, acima do nosso entendimento, e que assim eu lido com ele desde a minha primeira experiência, né? Foi quando eu tive minha filha, que foi o meu primeiro grande desafio, né? E ali Deus já começou a me mostrar: eu vou te levar a desertos e a vales terríveis, mas você vai ser natural. Você vai ser aquela mulher que vai viver o sobrenatural. Vai, vê lá o que você vai fazer disso, né? Vê lá se isso vai te derrubar, né? Se isso vai servir para te derrubar ou vai servir para a tua evolução, né? E é isso, é aprendizado, né? Ô, Rô, qual foi o seu primeiro grande desafio? O meu primeiro grande desafio foi aos 19 anos, quando eu tive a minha primeira filha, a minha única filha, né, mulher, menina, e eu descobri que ela tinha uma cardiopatia congênita muito grave, ainda na maternidade, e assim, precisamos já diretamente encaminhar, foi encaminhada diretamente para o Instituto do Coração aqui no Rio de Janeiro, né, na época eu morava lá, e aí os médicos dizendo para mim na maternidade: olha, não preocupa, não é nada demais, toda criança nasce com um probleminha. Quando, na verdade, o médico, quando fez o exame, falou: ó, caso não passa do primeiro mês, se não operar. E assim, o mundo desabou na minha cabeça, né? E aí ela foi operada aos 15 dias e teve um fato que eu faço questão de dizer para ressaltar e reafirmar o porquê que eu creio em tudo, em tudo na minha vida é norteado por Deus. A minha mãe era missionária, minha mãe faleceu há 2 anos, minha mãe era missionária e eu fui criada na igreja. A minha filha tinha tido paradas cardíacas na cirurgia. Ela tinha pequena, tinha 2,5 kg, sabe? E aí o médico veio cá fora e falou pra gente: olha, nós não podemos garantir, ela já teve 2 paradas, a gente conseguiu desfibrilar, mas não podemos garantir se ela vai conseguir, né? E aí eu entrei num desespero muito grande, chorando muito. Minha mãe, de prontidão no hospital, chegava lá cedo, só saía 10 horas da noite. A minha mãe virou para mim e falou assim: oi, você não crê mais no Deus que você serve? Esse Deus não fala mais? E eu estava meio afastada da igreja nessa época. Ela virou para mim e falou: vamos abrir a palavra de Deus. Ela com a Bíblia na mão. Quando ela abriu, assim, caiu em Ezequiel 34, versículo 16. Uau. E diz assim: e eis que eu fortalecerei a enferma e trarei de volta a desgarrada. Ali a minha mãe fechou a Bíblia e falou: pode parar de chorar. Reafirma a tua aliança com Deus, porque essa doença não é para morte. E assim foi. Ele saiu dessa cirurgia. Com 5 anos, ela precisou fazer outra. Foi um novo desafio. 7 dias em coma.
com um prognóstico muito ruim, mas ela saiu. 3 meses depois, um derrame. Com 5 anos, ela teve um derrame, ficou cega, ficou surda. E novos desafios, mas eu sempre crendo na palavra que dizia, eu vou fortalecer. Com Eu vou certeza. fortalecer. O prognóstico era ruim, era de sobrevida, mas ela está hoje com 30 anos de idade, está casada, contrariando toda tem uma amiga querendo entrar, e eu não sei porque que ela não está conseguindo, uma querida aqui, enviar de novo Porque convite. não dá para entrar. Ah, Eu não? tentei, mas aqui para mim Ah, não apareceu nada. Aqui para mim não apareceu nada. porque. Mas aí o meu também não aparece lá? Eu não apareço no meu, né? Aparece no seu. Então. Aí não sei por que que elas não estão indo por lá. Então, Fran, foi uma vida de muita. A saúde da minha filha foi uma experiência muito desafiadora. Ela Sim. acenou. Tá bom, Paty. Que bom. Ela conseguiu, ela está assistindo. E foi uma vida muito de desafios, né? Então, a saúde da minha filha foi realmente o meu primeiro desafio e a minha primeira grande experiência com o sobrenatural de Deus, né? E você tinha apenas 19 anos. Sim, Vamos pensar que não tinha maturidade para viver tudo isso. não. Hoje, a Roberta hoje, olhando para a Roberta de 19 anos, o que você diria para ela? Me veio essa pergunta aqui no coração. Não estava no script. Vê como que chega no seu coração. Podcast é Então, assim, vem no coração, ó, o Espírito Santo manda e eu só jogo. ele Mas diria pensando a para Roberta ela, lá. eu Ah, diria para ela assim, viu? A fidelidade de Deus realmente é surpreendente. sim, Ele foi fiel, até hoje ele foi fiel. A gente sabe, Fran, que todos nós temos uma data, um dia marcado nessa terra e é quem Deus é quem controla isso. sim, Mas eu sou grata a Deus todos os dias por ele ter me poupado a dor de perder um filho, uma filha pequena, ainda sob os meus cuidados. A gente sim, sabe que quem é mãe dói do mesmo jeito. Mas quando você perde um filho que não teve a chance de chegar na adolescência, na fase adulta, é muito dolorido isso, né? E eu sei que muitas passam por isso, que tem filhos que aí que não chegam nem na fase de adolescentes e a gente tem essa dor, né? Vê essa dor, essa coisa muito dolorosa. Então, eu sou muito grata a Deus que Ele me poupou disso, sabe? Segundo os seus propósitos. Não é sim. porque Ele me ama mais do que aquela que perdeu seu filho. No período que eu vivi nos hospitais, que eu fiquei nos hospitais com ela, eu vi muitas crianças partirem com 2 anos, com 3 anos, porque é impressionante a quantidade de crianças que nascem com cardiopatia congênitas graves. É muitas Sim. crianças. Olha, as enfermarias estão lotadas. E eu digo o seguinte: é segundo o propósito, porque Deus não me ama mais do que aquela mãe que perdeu seu filho com 1 ano, com 2, com 3. Ele não me ama mais. Simplesmente eu sou grata porque, segundo os propósitos dele, eu pude criar a minha filha, pude encaminhá-la. Hoje ela está casada, hoje ela está bem. E é isso. É É isso. isso. E aí, já aproveitando todos esses desafios, qual foi o seu segundo, Rô? O que você passou aí mais um pouquinho para poder contar para elas o porquê que você precisou recomeçar? Então, quando a gente perde, quando a gente perde a mãe, a gente perde referência de origem. Eu costumo dizer isso. A gente perde uma orfandade que não tem idade. Então, quando você perde a mãe, você perde referência de origem. Acabou. A minha referência de onde eu vim acabou. Mas quando você perde o marido, você perde referência de futuro, que é Sim, aquela pessoa com quem você esperava envelhecer, cuidar e ser cuidada.
sabe? Sim. E eu vivi muitos desafios com o meu falecido marido, pai dos meus filhos. Muitos desafios mesmo, logo nos primeiros anos. Foi uma relação muito conturbada, mas depois de um tempo as coisas, as crianças cresceram e a gente estava vivendo o melhor da nossa relação, do nosso casamento, vivendo a plenitude, aquela plenitude de você olhar no olho do outro e saber exatamente o que o outro precisava e o que o outro queria. Nós íamos completar 25 anos de casamento, né? Uau. E e quando nós decidimos sair daqui, que nós viemos para São Lourenço em 2015, e em 2019 ele começou a prestar concurso para ser socorrista, né? E em 2020 nós nos mudamos para Campos Jordão, próximo a Campos Jordão. Ele passou numa prova lá, e em 2021 ele passou em outra para Franca. E aí, nessa época, os meninos já estavam encaminhados. O meu filho do meio, o Vitor, foi com a gente para Franca, mas já foi já para o cantinho dele, para a família dele. Na época ele estava noivo. E aí eu fui meu marido, meu falecido marido, e a minha tia, uma tia muito querida minha, que era como se fosse uma mãe. Sim. Ele começou a trabalhar em 1º de janeiro de 2021. Dia 28 de março ele adoeceu de Covid. E no dia 7 de abril ele faleceu. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito louco. Assim, eu não tive tempo nem de digerir, né? E dia 7 de abril eu não pude nem presenciar velório, eu não podia o velório, porque eu também não podia o enterro dele, porque eu estava muito mal de Covid também. E sabe o que é incrível, o Fran? Isso eu digo porque eu fiz parte de um grupo, faço até hoje parte de um grupo de WhatsApp, são viúvas de Covid, e eu vi mulheres viverem situações inexplicavelmente dolorosas, tá? Com cenários muito mais difíceis até que os meus, porque maridos que faleceram com a esposa grávida de 15, de poucos meses, sabe? Tipo assim, 15 dias depois dele falecer, ela descobriu que estava grávida. Então, assim, esse grupo foi muito importante para mim, para eu não entrar no modo loucura, sabe? Sim. E uma coisa muito interessante que acontece quando a gente perde o parceiro da gente é que a gente perde o endereço no mundo. Eu saía de casa, ia para a rua, eu estava na rua, eu queria voltar para casa, aí eu estava em casa de novo, eu queria ir para a casa do meu filho, que morava lá, e na casa do meu filho eu queria voltar. Eu não encontrava mais o meu lugar. E Sim. quando você vive muitos anos com alguém, ele foi um marido excepcional, quando você vive muitos anos com alguém, você perde a capacidade de se enxergar sem ser pelos olhos do outro. Sim. E ele enxergava como a mulher que nunca desistiu dele. Uau. Nunca desistiu. Que segurou a mão até o final. Pouco antes dele falecer, ele falou: se Deus me der a oportunidade de eu te cobrir de ouro, eu vou te cobrir de ouro. Porque você é a mulher da minha vida. A gente estava vivendo um momento muito especial. E ele partiu. Eu me vi completamente, né? Ele morreu dia 7 de abril, a minha tia internou dia 9, intubou dia 10 e ficou 27 dias entubada. O Covid destruiu a minha tia, era uma pessoa completamente independente, voltou para casa num balão de oxigênio, presa no Sim. balão de oxigênio, sem andar, sem falar. Minha tia viveu mais 2 meses e retornando para o Rio, minha tia morreu na viagem, de volta para o Rio. Então, tipo assim, eu perdi meu braço direito e meu braço esquerdo. E é aquilo que eu te falei, eu não sento, eu não puxo uma cadeira para a dor sentar. Quando eu me vi numa situação completamente sozinha e assim, duvidando da minha capacidade mental, da minha sanidade mental, eu simplesmente peguei meu carro, coloquei as coisas dentro, peguei a estrada e voltei para São Lourenço. Eu falei, eu vou recomeçar em São Lourenço. Sim. Voltei, saí daqui com os dois e voltei sozinha. E aí, fiquei 45 dias morando na sala da casa de uma amiga, até conseguir uma casa. Eu só tinha um emprego.
e todos os dias lutando com a depressão, com a ansiedade, chorava muito, pedia a Deus força, não sabia como, enfim, é uma situação muito dolorosa, muito dolorosa. Eu achava assim, não sei como eu vou conseguir. Eu tô sobrevivendo, eu não tô vivendo. Eu tô Sim. sobrevivendo. E aí, me entreguei ao trabalho, mas me entreguei ao trabalho assim de uma forma workaholic mesmo, sabe? Direto, era trabalhando. Até que uma amiga minha me convidou um dia para um queijos e vinhos na casa dela. E Uhum. aí eu conheci o meu atual esposo, porque eu me casei de novo, né? E aí as coisas foram acontecendo. Ela dizia: Não, você tem que parar de trabalhar um pouco, que você só vive trabalhando. Você tem que parar de trabalhar, você tem que espairecer. E aí estava lá, ele era divorciado. E a gente começou a se conhecer. Ele me conheceu no momento do luto ainda, né? Mas Sim. a gente foi se permitir, eu principalmente, fui me permitindo. E aí fui embora de São Lourenço de novo para Varginha, onde ele morava, né? Uma cidade a 2 horas daqui. Fui para lá e com um ano eu me casei, né? Porque não, eu sou moça de família, tem que casar, tem que casar. E aí veio o terceiro desafio, uma crise, uma situação entre nós que levou a uma separação repentina e temporária. E aí, tipo assim, eu tinha vendido minhas coisas aqui, porque eu sou uma mulher, não é que eu sou uma mulher impulsiva, eu sou uma mulher decidida. Eu decido, Sim. eu vou lá e faço. E acredito naquilo que eu faço. E aí eu peguei, coloquei todas as minhas coisas dentro do carro de novo e vim porém, falei assim, tô indo, vou recomeçar. É por isso que eu te falo que a minha vida é feita de recomeços, né? Só que eu não tenho medo. Eu não tenho medo do recomeço. Eu já descobri, Fran, que eu posso. Sim. Eu já descobri que eu posso. Entendeu? E quando a gente descobre isso na gente, a gente se torna tão forte, mas tão forte, sabe? E aí eu falei para ele, ó, tchau, benção, você fica por aí, eu vou embora, vou voltar para minha cidade, vou voltar para minhas clientes, vou voltar para o meu lugar. Vim embora com R$ 800 no bolso para pagar um mês de aluguel sem empresa, sem nada, né? E aí Deus, mais uma vez, se mostrou fiel na minha vida. E aí algo que eu estava aguardando há muitos anos de resolver, chegou assim, no dia seguinte, chegou no meu colo. Eu achando que eu ia ter que caçar emprego, abrir o meu próprio negócio. Sim. E tipo assim, teve pessoas que chegaram para mim e falaram: Não faça isso, guarda o dinheiro, não sei o que. Eu falei: Não, não é isso que Deus quer para mim. Deus me quer liderando o meu espaço, meu lugar. Comprei meu aparelho de laser, concluí a minha certificação como terapeuta capilar e meu casamento foi restaurado. Ele veio embora para cá e a gente se entendeu. E eu estou vivendo assim, cada dia muito feliz por estar em São Lourenço, porque apesar de ser carioca, eu amo essa cidade. Todo mundo aqui que me conhece sabe, eu falo, eu amo esse lugar. Esse lugar, ele me recebe, me abraça nos meus recomeços. Ele me Sim. abraça. E aí, nós estamos aqui hoje, eu estou aqui no meu espaço. Deixa eu te mostrar aqui, Roberta Freire, terapia estética. Lindo! Lindo! Ó, quando eu for aí, eu vou passar aí. Eu vou passar na Ana, que é minha aluna de São Lourenço, a Ana da antiga Raíssa Cosmético, agora é Dona Ana Cosmético, não sei se você conhece, mas é aí no centro também. E tem a minha outra aluna, a Kelma, que trabalha, só que ela tem uma clínica também, que ela trabalha com ozonioterapia, com laser para feridas, essas coisas mais. Por isso, quando eu for aí, eu vou passar em todos os lugares. Ai, venha para a gente tomar um café, você vai adorar, a cidade é maravilhosa. É, eu sei, eu não tenho dúvida, que eu falei para você, eu sou apaixonada por Minas, né? Mas, olhando para a sua história, é muito parecida com a minha, né? Eu tive muitas perdas também, né? Perdas gestacionais, né? Onde
você precisa recomeçar, né? Perder um filho, assim, eu acredito que a hora que você pega, né, aquela criança e a mãe que infelizmente acaba perdendo o filho, deve ser uma dor assim inexplicável. O meu, na verdade, ainda estava com 12 semanas, né? Os meus, mas é um vazio muito grande que fica. Sim. E aí você tem que esperar o tempo do luto para você poder realmente recomeçar. E aí muitas vezes a gente acha que vai fluir e daqui a pouco vem de novo mais uma perda e mais um recomeço. E aí eu coloquei a pergunta aqui, né? O que você aprendeu com tudo isso? E eu tenho certeza que o seu aprendizado foi o mesmo que o meu. Confiar que as obras de Deus são maiores que as nossas, né? E entender que mesmo na dor existe um propósito muito grande de Deus na nossa vida. Sim, sim. E ele não dá o que a gente não suporta. Ele não vai dar. Então, se nós passamos por isso, é porque tinha um propósito. Talvez tenha até uma missão, porque aí, para mim, da minha dor, surgiu a minha missão como terapeuta. Né? Hoje Sim. eu por mulheres através da dor que elas também têm. Então, essa foi a minha missão. Então, a depressão, ela veio também, a depressão pós-parto, para me ensinar o que é o fundo do poço, para a hora que eu receber mulheres nesse lugar, eu sei como lidar com elas. Então, do pouco que a gente conversou, agora olhando para a Roberta mulher hoje, o que você aprendeu com tudo isso? Bom, em parte você já matou a charada. Eu sou uma mulher hoje que sabe que a minha vida ela está nas mãos de um Deus soberano que me ama, e eu me constranjo com esse amor todos os dias, sabe? Eu me constranjo com esse amor porque ele me ama nos mínimos detalhes, né? Até a minha casa que eu aluguei aqui em São Lourenço quando voltei, eu pedi, Deus, eu queria uma janela no quarto para eu ver os balões, porque São Lourenço tem passeio de balão. E eu Sim, queria uma casa que tivesse uma varanda no quarto, e ele me concedeu uma casa com uma varanda no quarto, que eu vejo os balões todo final de semana. Ele é um Deus incrível, ele é um Deus maravilhoso, eu não tenho palavras, né? Então eu aprendi mesmo, e eu aprendi que eu sou uma potência na mão dele. Ninguém consegue me convencer do contrário. sim, Quando você. Isso pode parecer uma linha tênue entre você ser uma narcisista e você ter autoconhecimento. Quando você diz eu sou uma potência, você reconhece as suas fabilidades, mas você entende que você pode, que você consegue e você vai embora. Entendeu? sim, Então, não é você se engrandecer, não é você ser narcisista, é você se autoconhecer através das suas feridas, porque as suas cicatrizes mostram que, oi, eu tô aqui para te mostrar que você pode, você conseguiu até agora. é isso aí. Você conseguiu até agora, né? Foram muitas coisas. Eu perdi minha mãe, eu perdi uma irmã, entendeu? Eu perdi a minha tia, que era como uma segunda mãe. Essas perdas, eu comecei a olhar para a morte de uma maneira muito diferente, de uma maneira real. Aquilo que a gente, quando a morte ela bate na porta do vizinho, a gente acha, a vida é um sopro, mas de forma muito teórica. Quando Sim, você bate de frente com ela e da forma como foi seguidas, né? Hoje eu entendo que sim, eu sou um sopro. Eu sou um sopro. Não vou viver em função disso. Vou viver da melhor forma, lutando da melhor forma, até o último minuto que Deus estiver reservado para mim aqui, né? sim, Não vou me acovardar. A fé, quando você adquire fé através da tribulação, porque você adquire fé e paciência, você entende que, independente de qualquer situação, você não está sozinho. não, Você não está sozinho. Quando você entende que você não está sozinho, acabou. Nada te intimida. Nada te sim, intimida, né? E é tão bom, Fran, é tão bom. Eu gostaria tanto de poder, e eu acredito que essa é a minha missão também, porque aqui no salão a gente conversa muito, eu converso muito com as minhas clientes
Tá a Karina aí, a Karina tá aí online, minha cliente, minha amiga, muito minha amiga, e a gente fala muito sobre isso, de força para recomeçar e tudo mais. Eu queria muito poder alcançar, porque eu sei que existem muitas mulheres hoje completamente enfraquecidas, completamente sem esse poder de autoconhecimento, para que elas entendam, eu não vou me deixar intimidar por nada, nem pelos desafios do casamento, nem pelos desafios do trabalho, nem pelos desafios espirituais, porque primeiro eu tenho um Deus comigo e segundo porque ele me preparou, ele me fortaleceu. Então essa garra, essa força ela tem que transbordar nos teus olhos, ela tem que transbordar no que você fala, o que você joga para fora, você tem que transmitir, porque você alcança as pessoas. É o que eu costumo dizer, se inspirando em alguém para inspirar a outras. É se curando para curar a outras. Essa é a maior missão. É. Eu acho que a missão da gente ela é coletiva. Ela não é por um, não é por dois. Às vezes você está aqui. E eu falo isso, às vezes você está aqui e você está alcançando alguém que está lá nos Estados Unidos, que está em outro país. Uma palavra tua tem poder para dar aquele start. E a pessoa, gente, mas é isso. Eu estou dizendo porque isso aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes aconteceu comigo. De eu ouvir uma palavra e dizer assim, meu Deus, como é que eu não tinha me dado conta ainda? Sim. Entendeu? E é no momento certo. Exatamente. É no momento. Não dá para adiantar e nem para atrasar. As coisas vão acontecer no seu ciclo, no seu fluxo, mas elas vão acontecer. Certo. Elas vão acontecer, né? Agora, é preciso, acima de tudo, Fran, é preciso ter atitude. Sabedoria, como agir, como você vai administrar, mas você precisa ter atitude. E não se paralisar ou entrar numa casca, sabe? Eu digo que Deus respeita até quando a gente entra na caverna, assim como o profeta Elias fez. Ele respeita a gente. Com certeza. Mas é tão bom quando a gente, depois dos sinais, e você sabe o que eu estou falando, que você conhece a palavra, quando Elias passou por vários sinais, houve uma hora que ele ouviu o sício de Deus. E quando você consegue identificar agora, é o meu Deus que está falando. Sai da caverna. Eu estou te preparando para algo maior. E foi isso. Eu estive na caverna e muita revolta, eu senti muita revolta no coração, justamente por essas perdas, pelos desafios que eu te falei. Porque eu falava assim, eu orei tanto, eu pedi tanto pela transformação dele, eu orei tanto, e aí quando eu começo a viver essa plenitude, né? Ele estava louco pelos netos, e o Noah chegou depois que ele se foi, a Diana chegou depois que ele se foi, e às vezes o meu coração olha assim, de olhar para os meus netos e falar assim, é uma coisa que transborda, é um amor que transborda, e eu queria tanto que ele participasse disso. Eu queria tanto que ele vivesse as alegrias de ser avô, né? Mas, enfim, a partida de alguém. Eu quero deixar isso aqui para quem está vivendo, de repente, uma situação ou viveu a partida de alguém para a eternidade. A partida de alguém é um assunto entre essa pessoa e a eternidade. Não é assunto nosso. Não Exatamente. nos pertence, não nos pertence. É um assunto da pessoa com a eternidade. Deus não nos prometeu a imortalidade, ele nos prometeu a eternidade. É. Isso E é aí, lindo. a minha nora está aí assistindo a Vanessa e eu disse isso para ela hoje. Você é um presente de Deus na minha vida, na vida do meu filho. Que bom. Formar uma família linda, e meus netos são presentes preciosos na minha vida. O Noah está longe, eu não consigo ver sempre, mas toda vez que eu vejo por chamada de vídeo, o coração chega a transbordar de alegria, de paixão. Sou apaixonada por eles. Eu imagino. Dizem, né, como diz o ditado, neto é filho, é o amor de filho multiplicado, né, duas vezes.
Só que se ele permitir que eu seja avó, eu vou poder falar assim, é verdade. não, você só vai saber realmente quando passar. É uma coisa assim, é você ver o teu filho no teu neto, então o amor multiplica mesmo, porque você vê como é que eu posso explicar, né? Você já transborda de amor por um filho. E esse amor, quando ele passa para uma segunda geração, ele dobra, ele triplica. É algo inexplicável mesmo. Eu sou apaixonada por ser vó. Lamento por estar longe, queria estar participando mais da vida dele, mas eu sou apaixonada por eles. Eu imagino. Pô, e diante de tudo que você aprendeu, que mensagem você deixaria para as mulheres que precisam recomeçar, mas não têm ainda essa força que você tem? O que você falaria para elas? Se visitem, se visitem. Façam a busca no teu próprio Google, no seu próprio Google. Pare de viver as experiências alheias. Pare de se diminuir achando que fulana é forte, fulana nasceu forte. Ninguém nasce forte. Não. A vida obriga a gente a ser, né? Então, pare de viver as experiências do outro e descubra a força que está lá dentro, porque tá. Porque Sim. tá. E não buscar isso dentro de você, mulher, que muitas vezes está vivendo aí uma separação, um, um caso de traição ou uma perda, um luto, e a gente se sente, né, é, um pedaço de nada. Sim. Mas o nosso Deus, ele não erra. Ele não fez pouco para um, deu pouco para um e deu pouco para outro. Ele deu a mesma medida para todos nós. A gente precisa fazer uso. A gente tem que Exato. saber o uso dela. E tem que buscar as estratégias dentro da gente mesmo. Eu posso, eu consigo. Mas eu estou sem direção. Primeiro, ore. Peça a Deus essa direção, porque Ele dá. Sim. E segundo, tenha calma, busca a tua paz dentro de você. Busca essa paz dentro de você e analisa a situação friamente, o que eu posso fazer para reverter. E põe as mãos à obra, porque fica parado, paralisado pelo medo, o medo engessa. Medo O medo, ingessa. gente, se eu tivesse ficado nos mesmos lugares aonde eu peguei o meu carro e parti, o meu carro tem um apelido, Denzel Washington. Ele é um polo preto. Eu sou apaixonada no meu carro. Aqui em São Lourenço todo mundo conhece, é meu Denzel. E eu falo, gente, ó, partiu, viu? Peguei meu Denzel, tô partindo. E fui. É isso Então, mesmo. quando eu É cheguei, sobre coragem. É quando eu sobre cheguei coragem. aqui em São Lourenço, quando eu cheguei aqui em São Lourenço pela última vez, e aí eu fiz um voto de fé. E eu quero te convidar, você que está me ouvindo, a fazer um voto de fé. Eu cheguei aqui e eu não tinha expectativa nenhuma, eu não tinha perspectiva nenhuma de nada. Eu abri o meu carro, uma gravação com as minhas coisas, minhas bolsas, não tinha expectativa nenhuma. Eu direcionei o meu telefone e falei assim: em nome de Jesus, hoje é dia tal, hora tal, do mês tal. Em novembro, eu vou estar na minha casa, no meu salão, com as minhas clientes para a honra e glória do meu Deus. Eu não tinha expectativa de nada, mas eu lancei a Sim. semente e esperei Deus colocar o chão. E, de fato, no dia seguinte, as coisas começaram a acontecer assim. Meu Deus, como assim? Eu só disse que eu precisava de uma resposta e ele me Sim. deu prontamente a resposta que eu precisava. Deus, ele se apraz, ele tem prazer de quando você lança para ele, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, me ajuda, né? E foi o que eu fiz. Falando aqui, ó. Agora, Transformando mulheres, contando um pouquinho, né, da sua história, para fortalecer outras mulheres. E querendo ou não, no seu negócio, eu tenho certeza que a sua história ajuda muitas mulheres, porque eu falo que
querendo ou não, você não está como uma terapeuta, né? Mas eu tenho certeza que você faz o papel de terapeuta no salão. Isso eu não tenho dúvida. E quando a gente tem esse propósito, essa missão, a nossa dor vai nos fortalecendo para fortalecer outras mulheres, mesmo que não seja a nossa área. É verdade. Isso é uma grande verdade. E a missão é essa é a A minha missão. cliente está falando, agora vê se isso segue em São Lourenço. Ai, meu Deus. Eu acredito que daí você não sai tão breve Não, assim. não. Aqui agora agora aqui daqui para a morada final. Aqui eu não saio mais não. Essa cidade ela realmente ela me acolheu em todas as vezes e é aqui. Meu lugar é aqui. Meu lugar no mundo é aqui. Que bom, fico feliz. Rô, gratidão, viu? Apesar dos pesares, deu certo. Nossa live está aqui, vai ficar salva. Depois eu vou tentar diminuir para poder mandar lá para o meu perfil, né? Que, graças a Deus, meu marido emprestou o celular dele. E aí, provavelmente, as próximas vai ter que ser lá no YouTube mesmo. Eu não queria que fosse lá, não. Eu queria fazer alguma coisa diferente mesmo, mas se é da vontade de Deus que seja lá e que seja lá, né? Sim, com certeza. Então, e aí depois eu vou colocando lá no Instagram, mas eu quero agradecer mesmo, sabe? Você ter compartilhado um pouco da sua história, da coragem realmente, né? Da sua fé, principalmente da nossa fé, porque Deus é a nossa base, né? Ele que realmente nos sustenta e quando ele tem uma missão, tudo acontece. Talvez não como nós esperamos, mas se a gente confia e acredita, né, nos propósitos dele, nós aceitamos apesar da dor, apesar do desafio, mas nós acabamos acabamos assim, a gente acaba aceitando, porque nós sabemos que tudo tem algo muito maior, né? Atrás de todos os desafios tem algo muito maior, como você disse, né? E no momento certo ele tira a gente da caverna para poder viver o propósito dele. Com certeza. Eu quero te agradecer, Fran, de verdade, foi uma honra estar aqui participando com você. E assim, fico muito feliz, é mais uma parte desse propósito que a gente sabe que a gente tem que espalhar, a gente tem que espalhar. Né? E quando vier a São Lourenço, por favor, me avisa para a gente tomar um café. Aqui tem cafeterias maravilhosas. Que feliz! Ah, Qual que é a minha preocupação de ir e não querer voltar? é possível, viu? É possível, né, Karina? Eu imagino, porque Minas, eu falo, minha mãe é de Alfenas, né? Mas faz muito tempo que eu não vou para lá, muitos, muitos e muitos anos. Mas eu vou sempre para Poços, porque eu gosto de sentir o cheirinho, sabe o pezinho lá? Então eu falo para Ana, eu falo, ai Ana, quando eu for aí, eu não sei não se eu vou querer voltar, ela morre de rir. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Eu tenho De recebido qualquer muita maneira, palavra vindo você de me avisa. praia. Hã? Vindo você me avisa. Não, pode deixar que eu aviso sim. Mas a minha vontade é fazer um evento presencial, porque eu tenho meu evento presencial, né? Então eu tenho vontade de levar ele para algumas regiões, principalmente onde eu tenho aluna, para a gente poder se encontrar, se abraçar. Quem sabe? Quem sabe também a gente vai para o evento presencial, que é a minha confraria, a gente se reúne e aí a gente fala da espiritualidade, a gente fala sobre vida, sobre feminino. Vou pensar com carinho. Quem sabe esse ano ainda dá para a gente se encontrar em um evento presencial. Maravilha, maravilha. A gente declara e se for da vontade dele, ele vai entregar o caminho. E eu estou aqui pronta para receber. Com certeza. Beijo no coração, viu? Gratidão a todas que ficaram. Depois eu vou colocar lá no perfil e eu compartilho com você, tá? Eu vou salvar. Eu tenho fé que eu vou dar tudo certo de colocar lá e depois eu coloco você como colaboradora. Perfeito. E aí você aceita no seu perfil, tá bom? Ó, beijo no coração a todas. Bom descanso. Obrigada a quem está aí. Karina, minha nora, a Débora também que estava, não sei se continua. Obrigada por prestigiar. Amei a participação de vocês. Todas. Sejam todas bem-vindas. Um beijo. Tchau.